Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo, do horário, como é que vocês estão. Vídeo, estamos aqui falando, aproveitando ele. Estamos na terça-feira, dia 4 de outubro. Hoje, falando mais uma vez de futebol, teve a abertura da 30ª rodada do Brasileirão. Empate do Corinthians contra o Juventude, placar de 2-2. Mais uma vez, o Corinthians tendo problemas fora de casa. O Corinthians tem o foco, né? A disputa, a meta é o título da Copa do Brasil, tá? Isso é a prioridade. Não tem como conseguir o título do Brasileirão. O Corinthians está muito atrás. Na verdade, o Palmeiras está muito acima de todo mundo. Então, o foco é G4, na verdade G4 não, G6, porque tem 6 vagas que vão. São 5 vagas, né, porque o Palmeiras já tem uma vaga garantida para ir para a próxima edição da Copa Libertadores. Então, o Vitor Pereira levou toda a delegação, quase todo mundo do elenco principal para o Sul, lá para o Alfredo Jaconi, para encarar o Juventude. Acabou mexendo no time mais uma vez, né? Claro, para tentar rodar o foco, como eu falei, é o jogo de ida contra o Flamengo que acontece no próximo dia 12. Fagner no banco entrou no segundo tempo, foi o Bruno Mendes na lateral direita, o Fábio Santos jogando na esquerda no lugar do Lucas Piton, e aí aquela questão, os dois alternam entre o time e o time titular. O meio de campo, o Fausto Vera suspenso, foi com o Duqueiroz e acabou surpreendendo, manteve o Renato Augusto e teve o Juliano, então um time que teoricamente seria mais ofensivo, e manteve o trio de ataque, Gustavo Silva tentando mais uma chance. O Corinthians começou mal, o Corinthians não jogou bem, já começou tendo problemas, já cedendo espaço, mais uma vez errando muitos passes. Isso é um negócio que vem preocupando. Acho que tem alguns jogadores que estão errando muito passes. Daqui a pouco, e aí nesse vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E mesmo assim o Corinthians abriu o placar, saiu. O fato de o Juliano conseguiu abrir, teve uma assistência do Mosquito, né? Acabou dando certo. O Juliano abriu o placar. E esse gol deu uma baixada na bola do Juventude, né? Que está na lanterna da competição, virtualmente rebaixado. Então dava a entender que o Corinthians ia conseguir até uma vitória, ia controlar o jogo. Só que também o outro lado, aí eu vou dar uma cutucada, né? Tem muito torcedor, em geral, mas o caso aqui do corintiano, que já é ansioso demais, que tem aquela. O, conta com os ovos antes da galinha botar, para falar um termo mais leve. Já falando, pô, já assumiu a segunda posição, tinha todo o restante do jogo. O Vitor Pereira mexeu no time, isso era esperado, né? Não ia deixar os principais jogadores para o segundo tempo. Tá? O foco, como eu falei mais uma vez, é a disputa da final da Copa do Brasil. Voltou para o segundo tempo sem o Roger Guedes e sem o Renato Augusto, colocou o Cantillo e colocou o Matheus Vital. E aí teve uma falha individual do Raul Gustavo, gol de empate do Juventude. Corinthians começou a controlar, aproveitando a melhor qualidade técnica. O Vital acabou achando um bom passe para o Roberto, e o Roberto, como eu vim falando, já batendo na tecla, é um dos caras que resolve partidas. Então, para mim, você tem o Cássio, o Renato Augusto e o Yuri Alberto como os caras que decidem jogos sozinhos. O Roger Guedes eu acho que melhorou muito de produção, mas não coloco nesse trio ainda. Conseguiu o segundo gol, e aí também parecia que o Juventude não iria conseguir fazer mais nada, apesar das substituições do Lucas, técnico interino, ter colocado o Juventude para jogar. O gol de empate saiu numa falha do Gustavo Mosquito, né, no setor, ele ajudando no setor defensivo. Ele toma duas decisões erradas no mesmo lance, aí a bola acaba soprando para os jogadores, para o pessoal do Juventude, que acaba. O primeiro gol acaba saindo, né? Além da falha do Raul Gustavo, a bola desvia, acho que do Bruno Mendes, se não me engano, no Yuri Alberto. E depois o outro gol pega a forma como o Mosquito perde a bola, deixa a defesa do Corinthians totalmente sem chance de fechar a jogada. Gol de empate, e aí o Corinthians tentou na base do abafa, tanto que aí o VP acabou mexendo, não tirou, por exemplo, o Yuri Alberto, tentou buscar os 3 pontos. Teve um pênalti que foi corretamente marcado, né? Houve uma mão na bola do atleta, do jogador de Juventude, tira a bola com a mão, mas teve um impedimento do Gil no primeiro lance. Tô aqui, eu não consegui rever o lance com calma. No momento, assim, o VAR pegou na transmissão, comentaram. Tem gente aqui, tem alguns grupos que eu acabei não vendo para poder gravar o vídeo aqui para vocês, falando que de repente estava na mesma linha. Mas resultado 3-3, o pessoal 2-2, desculpa, né? Tô pensando no terceiro, não sei de onde veio 3 gols. Porque era o terceiro que seria o gol da vitória, que poderia ter vindo na penalidade. Empate, que não resolve nada para o Juventude, segue na lanterna, tá praticamente rebaixado.
Para o Corinthians, aí eu vou pegar ainda falando sobre tabela por campeonato. O que mudaria tanto no Corinthians vencer? Ah, tá na quarta posição, o Corinthians teria chegado aos 53 pontos, passaria o Fluminense, empataria com o Internacional o número de pontos, mas teria uma vitória a mais que a equipe gaúcha, então terminaria terça-feira na vice-liderança. Tem toda a rodada para ser disputada, de repente poderia até, contando de repente com o tropeço do Internacional, uma derrota para o Flamengo, o Corinthians terminaria na segunda colocação. Com o empate, o Corinthians chegou a 51 pontos, está na mesma pontuação do Fluminense, então se mantém próximo, tem uma vitória a menos, isso pode fazer uma diferença. O Flamengo, se vencer o Internacional, chegaria aos mesmos 51 pontos, aí teria uma vitória a mais que o Corinthians. O máximo que pode acontecer é o Corinthians terminar a rodada na quinta posição. O Atlético Paranaense está com 47 pontos, o Atlético Mineiro com 43, América Mineiro com 42. Então, são 6 vagas diretas para a Libertadores, a gente tem G6 indo para a Libertadores, que é o foco do Corinthians. Você ficar na segunda, terceira, quarta, muda um pouco em termos de financeiro, né? A premiação do Brasileirão, mas não é uma grande diferença. Então, vendo o lado do copo meio cheio, torcedor corintiano, não é para se desesperar por conta de um jogo. Em termos do resultado, o empate fora de casa não é ruim. Não machucou nenhum jogador, você teria aqui ponto, em termos de campeonato. Agora, em termos de atuação, sim, a gente pode ir para o ponto e tá citando alguns itens, né? O Duqueiroz, ele vem atendendo bem na parte de marcação, vem resolvendo o setor de volante, mas nessa forma como o Corinthians joga, que precisa ter a bola no pé, ele vem deixando a desejar, ele vem errando muito passe, vem tomando algumas decisões erradas, tá finalizando muito a gol, assim, ele finaliza sem precisão, então isso atrapalha. É novo, mas ele caiu muito de rendimento. Então, e essa questão, acho que o principal, são vários jogos que ele vem mostrando esse problema. Duqueiroz, para mim, é titular do time, já deixando bem claro. Acho que ele tem essa condição. Se tivesse o Maicon inteiro, talvez a gente poderia questionar qual dos dois seria titular, mas hoje, no momento, você pegar entre Duqueiroz, Ramiro, Rony, Cantígio, eu não tiraria o Duqueiroz, apesar de talvez eu teria testado algum outro jogador hoje para tentar dar um descanso pro Du. Mas hoje, para mim, pensando numa final de Copa do Brasil contra o Flamengo, meio de campo é Duqueiroz e Fausto Vera, eu não tenho o que pensar, mas vem caindo de qualidade. O Renato Augusto hoje não conseguiu jogar tão bem, não foi tão decisivo contra as duas partidas, vem numa rotina, é um jogador que tem todo um cuidado especial, não critico. Mas o que eu pontuo muito da partida, acho que alguns jogadores não aproveitaram a oportunidade. Né? O Gustavo Silva é um negócio que eu comento aqui, que o pessoal que acompanha nos vídeos, acompanha a live do Futijotas da segunda-feira do Corinthians Malticia. O Gustavo Mosqueta ele vem perdendo, ele vem tomando muitas decisões erradas. Ele é um jogador limitado tecnicamente, ele não tem tanta qualidade técnica. É um jogador rápido, tem um drible por conta da velocidade, mas não tem um cruzamento tão preciso. Tem a questão dos passes, ele não tem um passe refinado e toma algumas decisões como aconteceu hoje no gol de empate, então vai cair nas costas dele sim, porque hoje ele acabou, se não é a falha individual dele, o Corinthians teria vencido o duelo lá em Caxias do Sul, teria voltado com 3 pontos na bagagem, que era o resultado que todo mundo imaginava que iria acontecer. E dos reservas, acho também que o pessoal que entrou buscando espaço, muitas falhas. Vou pegar o Cantígio com muitos passes errados, com muitas decisões erradas. Adson, que é a outra opção para a direita, também entrando mal. Eu dou um desconto, acho que por conta do lance do gol e por conta do gol, a questão do Juliano, que acho que é o reserva do Renato Augusto, então é um jogador que pode ser útil para esse elenco, não tem outro meia, e ele tem essa qualidade de passe, ele ajuda na armação, ajuda com assistências, é um cara que entendo que a torcida pega muito no pé de uma forma exagerada. Ele caiu muito de tempo nos últimos meses, mas eu vejo ele subindo de produção, começando a ter atuações mais regulares das últimas partidas que ele está entrando. E o Matheus Vital, que ganhou a confiança do Vitor Pereira, vem tendo oportunidades, vem se mostrando como opção para a esquerda, até de repente para o meio de campo, assim, uma mudança de escalação. Então não é terra arrasada, o torcedor do Corinthians está na final da Copa do Brasil, o Corinthians está na 4ª posição do Brasileirão, tem uma situação, tem mais um jogo que é o jogo Atlético Paranaense no próximo sábado, e aí sim, talvez deve ser um jogo que o Vitor Pereira deve poupar alguns jogadores, acho que Renato Augusto, por exemplo, não deve jogar, porque tem a final na quarta-feira,
Mas não é para desesperar. O que chama atenção é o Corinthians não conseguindo jogar bem fora de casa, que é um fato que acontece desde o Silvinho no segundo semestre, né? O Silvinho, que passou pelo Corinthians no ano passado, tinha... O Corinthians era um dos melhores visitantes do Campeonato Brasileiro. A hora que chegou os reforços, o Corinthians se manteve invicto em casa, teve uma sequência absurda, tanto garantiu a vaga na Libertadores, assim, uma absurda também não, mas se manteve invicto em casa, conseguiu os pontos necessários para ir para a Libertadores nesse ano. E agora também em 2022 o Corinthians é o melhor mandante do... Tem ainda os jogos, né? Então, mas o Corinthians hoje é o melhor mandante do Brasileirão. É o que consegue pontuar melhor quando joga na Neoquímica Arena, quando joga em casa. Então esses resultados estão fazendo a diferença, que é o importante. O Corinthians agora tem que pontuar, conseguir. Não pode perder jogadores por lesão, esse é o mais importante. Os jogadores têm que estar inteiros para as duas finais, o jogo do dia 12 contra o Flamengo e o jogo do dia 19, o jogo de volta no Maracanã contra o mesmo Flamengo. Beleza, galera? Esse é mais um pós-jogo do Timão aqui, terminando por hoje. Espero que tenham curtido. Fique à vontade para estar comentando, galera. Abraços.